Olá, boa tarde. Hoje é dia 5 de agosto de 2014 e os mercados acabaram de fechar. E nos deram uma indicação extremamente importante de baixa, infelizmente, através da análise técnica que a gente faz sobre o índice Dow Jones. Eu vou então te mostrar o gráfico e explicar de onde vem essa indicação e quais suas consequências. Então nós vamos visualizar, em primeiro lugar, não o gráfico que eu vejo, mas o gráfico que o mundo vê. O mundo olha esse gráfico do Dow Jones, que é algo que só sobe, e onde a gente vê que o valor atual estaria bem acima do topo de 2007, que precedeu o subprime, e do topo de 2000. Mas isso não é verdade, porque nesse período nós tivemos uma inflação nos Estados Unidos de 2.350%. É a inflação que nós tivemos nos últimos 100 anos nos Estados Unidos. E quando a gente coloca essa inflação, ou quando melhor, a gente retira essa inflação da alta desse gráfico, a gente vê uma mudança muito significativa. Essa acumulação, por exemplo, que aconteceu abaixo dos 1.000 pontos, sim, os preços ficaram durante 16 anos tentando romper os 1.000 pontos. Quando a gente indexa o gráfico através do CPI, que é o Consumer Price Index, índice de inflação americano, essa acumulação vira uma queda de proporções comparáveis a 1929 e muda completamente a perspectiva do gráfico. A gente pode até traçar um canal de alta. A gente reconhece facilmente os dois ciclos que precederam o ciclo atual, que começou em 1982 e terminou, na minha visão, em 2000. Que são os ciclos que começam aqui em 32 e acabam em 66, e o ciclo do topo de 1929. Agora, o que salta aos olhos nesse gráfico é o fato de que os topos de 2000 e o topo de 2007 estão exatamente no mesmo nível. Vejam, depois dos preços terem subido de 82 a 2000 aproximadamente 700 ou quase 800%, esses dois topos estão a apenas 2% de distância, ou seja, tecnicamente eles estão no mesmo nível. Muito bem, o mercado no final de dezembro já iniciou a indicação que culminou com o fechamento de hoje, que foi o fato de, após a fala de Ben Bernanke, o presidente do Fed, que aconteceu no dia 18, se não me falha a memória, no dia exatamente 18 de dezembro, falando que ele iria fazer o tapering, que era o alívio do incentivo financeiro, do chamado quantitative easing ao mercado, e iria fazer de uma forma bem suave. O mercado gostou e acabou rompendo a resistência oferecida pelos topos de 2000 e 2007, que estão marcados aqui nessas linhas horizontais vermelhas. Vejam, um nível de resistência é um lugar onde existem muitas vendas. Muitas pessoas entram vendendo num nível de resistência. E mais pessoas, quanto mais importante for o nível de resistência. Bem, nós estamos falando do que eu chamei de a mãe de todas as resistências, ou uma resistência de proporções bíblicas. Por quê? Ora, porque em 2000 os preços caíram 43%, enquanto que em 2007 caíram 55%. Então, à medida que os preços se aproximam novamente desse nível, as pessoas tendem a vender. E por isso o nível de resistência tem muita ordem de venda. Bem, o que aconteceu foi que em dezembro essas ordens de venda foram simplesmente aniquiladas e os preços romperam esse nível. Muito bem, logo acima de um nível de resistência deve existir, no caso do Dow Jones, milhões de ordens de compra, que são as ordens de stop das posições short ou das posições de venda descoberto que estão feitas aqui abaixo da resistência. E, portanto, um nível de resistência como esse é muitíssimo importante porque ele é exatamente a zona limítrofe entre milhões de ordens de venda que estão abaixo da resistência e milhões de ordens de compra que estão logo acima da resistência, de uma resistência, ainda mais de uma resistência como essa, tão clara e definida. Quando esse nível é rompido, junta-se simplesmente a fome com a vontade de comer. E os preços fazem o que o americano chama de rally, um rally. E sobem rapidamente e bastante. Quando isso, entretanto, não acontece, é porque tem alguma coisa errada.
E no caso, o que tem de errado especificamente, no caso do Dow Jones, que como se pode observar, em dezembro os preços romperam e depois adentraram novamente, vieram para baixo novamente dessa resistência. O que eu entendo que havia de muito errado, bem, fora os fatores fundamentais, que a gente não vai entrar em detalhes, mas é o fato de que não haviam ordens de stop aqui. Se não haviam ordens de stop, é porque quem está vendido aqui não está nem preocupado em colocar ordens de stop, ou seja, está vendido e vai continuar vendido. E mais, as pessoas que estavam fora, quer dizer, em cima do muro, nem compradas, nem vendidas, elas não acendeu uma luzinha na cabeça delas para elas iniciarem operações de compra. E o mercado então cai e chega até esse nível, que é um nível importantíssimo que aconteceu no começo de fevereiro, 15.600, eu já vou mostrar a vocês por quê. Bem, depois disso os preços acabaram subindo e inicialmente subiram com ímpeto, depois foram se arrastando para cima e o mês de junho e julho provocou mais duas indicações importantes. Muito bem, então nós já havíamos tido esse bull trap aqui, armadilha para os comprados aqui, que aconteceu em janeiro, e depois em junho o mercado testou duas vezes esse nível que havia sido atingido em dezembro, respeitou esse nível e finalmente no começo de julho os preços romperam esse nível. Eu vou até destacá-lo melhor aqui, em vermelho mais largo. Então os preços novamente romperam esse nível uma vez no começo de julho, voltaram e romperam de novo novamente em meados de julho e aí adentraram de novo o nível. E o que aconteceu na quinta-feira passada foi que essa reta foi rompida. Essa reta, minha gente, é uma reta importantíssima. Sabem por quê? Porque ela vem lá de baixo do fundo do subprime. É uma reta que a gente podia dizer também a mãe de todas as retas, porque ela tem 5 anos, 2, 3, 4, 5 e foi tocado, ou seja, o mercado respeitou essa reta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então essa é uma reta extremamente confiável. Depois de uma reta como essa ser rompida, eu como analista técnico tenho o direito de entender o que a gente sabe, o que está nos livros e o que a gente sabe empiricamente que acontece quando uma tendência de alta é revertida. Os preços sofrem uma reação, sendo que essa reação tem proporções, ou guarda proporções com a ação inicial, que foi a onda impulsiva, proporções afeitas à série Fibonacci, ou proporções Fibonacci. E especificamente, quando a gente tem uma ação, o mínimo que se costuma corrigir, nós sabemos empiricamente, é 0,382 ou 38% aproximadamente. E com isso nós temos um recurso aqui no Terminal Enfoque, que eu estou mostrando a vocês, que é os níveis Fibonacci. A gente traça os níveis Fibonacci do fundo até o topo, e aí a gente tem esses 3 níveis aqui. Bem, a análise que eu faço de que o Dow Jones deve cair 25% é em função de que do preço atual até o primeiro nível da faixa Fibonacci, nós temos exatamente 25% de variação, e eu acho que os preços devem então cumprir esse objetivo logo mais. Bem, o que acontece com o mundo se o Dow Jones cair 25%? O mundo fica mais pobre em 25%. O mundo ficando mais pobre em 25%, será um festival de puxação de freio de mão. As pessoas vão parar de investir, vão parar de emprestar, não vão conseguir tomar crédito e nós vamos ter uma recessão e, logicamente, isso terá sérias consequências para o Brasil. Muito bem, você deve estar se perguntando em quanto tempo isso poderá acontecer. Eu não sei exatamente. O que eu acho da experiência que eu tenho de análise técnica é que, se por um lado nós não tínhamos ordens de stop acima da resistência, nós temos, como já o mercado está mostrando, ordens de stop abaixo dessa reta de suporte. Essas ordens de stop fazem com que eventualmente fundos liquidem posições, grandes clientes liquidem posições. O fato do mercado ter caído também sugere
detentores de cotas de fundo que eles retirem suas cotas. O fato de eles retirarem suas cotas faz com que os fundos sejam obrigados a vender suas posições. E isso acaba gerando uma bola de neve que acaba, por exemplo, tocando os stops que estão provavelmente, eu creio, aqui abaixo de 16.400 pontos, onde nós tivemos 3 fundos, sendo um em abril e 2 em maio, aqui exatamente a 16.400. O mercado hoje passou um pouquinho abaixo, voltou, se recuperou, mas eu acho que eventualmente a qualquer momento ele pode romper isso, tocar ordens de stop e cair violentamente. Bem, eu dizia que você podia estar se perguntando quanto tempo isso pode durar, né? Eu falei em queda de 25%. Quero lembrar que no dia 19 de outubro de 87, o mercado americano caiu 22,6% em um dia. Se isso pode cair em um dia, então significa que os 25% que eu estou falando podem acontecer em menos de um mês, ou talvez menos de uma semana, ou dias talvez. Eu acho que isso é muito importante, muito sério, e a maneira de se proteger... Bem, eu peço desculpas, eu não mostrei aqui o dia da queda, do dia 19, mas aqui está, uma queda de 22,6%. Né? A maneira de se proteger contra isso é tornar-se líquido. Eu tenho falado há muito tempo para os meus amigos próximos que tornem-se líquidos, porque quem tem dinheiro na hora que o mercado cai, vira rei. Muito bem. Se você gostou desse gráfico indexado em CPI, por favor, faça uma visita no nosso site da Market Posters, é uma startup que a gente está abrindo e que vende posters atualmente do Dow Jones e do índice Bovespa. Você pode, então, eventualmente olhar e, se gostar, comprar um pôster como esse para pendurar na parede do seu escritório. Esse pôster tem todos os eventos que aconteceram desde 1913 e é muito interessante para a gente ver um timetable, né, uma história do tempo junto com o mercado americano. O índice Bovespa traz também todos os eventos. Muito bem, agradeço a sua audiência e até a próxima análise. Boa noite.